Como calcular o preço teto de ações usando o método de Décio-Bazin, com a ajuda da IA. Existe uma pergunta simples que pode evitar muitos erros no mercado de ações. Quanto é o máximo que vale pagar por uma empresa que paga dividendos? Porque uma empresa pode ser excelente, mas se o preço da ação estiver caro demais, o investimento deixa de fazer sentido. Hoje você vai aprender uma estratégia clássica usada por investidores focados em renda passiva. O método de preço-teto baseado nos ensinamentos de Décio-Bazin. Uma forma simples e extremamente lógica de descobrir quanto vale pagar por uma ação para garantir um dividend yield mínimo de 6% ao ano. E o mais interessante, você vai aprender como usar inteligência artificial para fazer esse cálculo rapidamente e ainda analisar se os dividendos da empresa são sustentáveis. Se você busca a renda passiva com ações, entender essa estratégia pode mudar completamente a forma como você escolhe empresas para investir. Entendendo o preço-teto de Décio-Bazin. Existe uma característica que quase todas as empresas sólidas compartilham. Elas pagam dividendos de forma consistente ao longo dos anos. Mas para investidores focados em renda, não basta a empresa pagar dividendos. O preço da ação precisa fazer sentido. E é exatamente aqui que entra um método criado por Décio-Bazin. Quando Carlos começou a estudar investimentos em ações, ele percebeu que o mercado parecia cheio de opiniões diferentes. Alguns investidores falavam apenas de crescimento, outros falavam de análise gráfica, outros tentavam prever qual empresa seria a próxima grande vencedora. Mas quando ele começou a estudar estratégias focadas em renda passiva, encontrou um pensamento muito mais simples e lógico. Empresas sólidas tendem a pagar dividendos de forma consistente ao longo do tempo. E se esses dividendos são relativamente previsíveis, existe um preço máximo que faz sentido pagar por aquela ação. Esse raciocínio ficou muito claro quando ele conheceu a estratégia de Décio-Bazin. Bazin defendia que o investidor deveria buscar empresas sólidas, lucrativas e que pagassem dividendos de forma consistente, mas com uma regra clara: só comprar quando o retorno em dividendos fosse realmente interessante. Durante muitos anos, ele utilizou um critério simples: buscar ações que oferecessem pelo menos 6% de dividend yield ao ano. Esse número funciona como um filtro. Ele garante que o investidor esteja comprando empresas que realmente geram renda relevante. E é exatamente aqui que surge o conceito de preço-teto. Se você conhece o valor médio de dividendos pagos por uma empresa, você consegue calcular qual seria o preço máximo que permite esse retorno. A lógica é simples. Se uma empresa paga em média R$ 3,00 por ação de dividendos por ano, e o investidor deseja um retorno mínimo de 6%, existe um preço máximo que faz sentido pagar por aquela ação. Esse é o preço-teto. E a fórmula utilizada na estratégia é direta. Preço-teto igual dividendos pagos por ação nos últimos 5 anos dividido por 0,06. Essa abordagem traz algo extremamente importante para o investidor: disciplina. Porque em vez de comprar uma ação apenas porque ela está subindo, o investidor passa a ter um critério claro de preço. Carlos começou então a perceber algo curioso. Muitas empresas excelentes ficam caras em determinados momentos do mercado, mas com o tempo, oportunidades aparecem, e quem tem critérios claros consegue aproveitar esses momentos. Nesse ponto, Carlos percebeu uma diferença fundamental entre iniciantes e investidores experientes. O iniciante pergunta: essa empresa é boa? O investidor experiente pergunta: essa empresa é boa e está no preço certo? Quando você começa a usar um preço-teto como referência, as decisões ficam mais racionais. Você evita comprar ativos caros, evita decisões impulsivas e passa a esperar oportunidades que realmente fazem sentido no longo prazo. Prompt de IA. Cálculo do preço-teto.
Copie e use em uma IA. Analise a empresa em empresa, utilizando a estratégia de dividendos inspirada em Décio Bazin. Considere: dividendos pagos por ação nos últimos 5 anos, média anual de dividendos, estabilidade dos lucros, histórico de pagamento de dividendos, endividamento da empresa. Depois, 1. Calcule o preço-teto usando a fórmula: preço-teto igual a média de dividendos dos últimos 5 anos dividido por 0,06. 2. Compare esse preço-teto com o preço atual da ação. 3. Explique se a ação parece cara, justa ou barata para um investidor focado em renda passiva. Explique a análise de forma simples para um investidor iniciante. Usando a inteligência artificial para evitar armadilhas de dividendos. Calcular o preço-teto usando o método de Bazin é simples. Mas existe um detalhe importante que muitos investidores ignoram. Nem todo dividendo é sustentável. E é exatamente aqui que a inteligência artificial pode ajudar o investidor a evitar algumas das armadilhas mais comuns do mercado. Depois de começar a aplicar o cálculo de preço-teto, Carlos percebeu algo interessante. Algumas empresas pareciam extremamente baratas segundo a fórmula. O preço da ação estava abaixo do preço-teto. O dividend yield parecia excelente. Mas mesmo assim, algo não parecia totalmente seguro. Foi então que ele começou a investigar mais profundamente. Ele passou a usar inteligência artificial para analisar outros fatores da empresa: lucro histórico, endividamento, mudanças no setor, consistência dos dividendos. E algumas descobertas começaram a surgir. Algumas empresas pagavam dividendos altos, mas tinham lucros muito instáveis. Outras estavam aumentando o endividamento. Outras dependiam muito de ciclos econômicos. Esses detalhes podem parecer pequenos no curto prazo, mas no longo prazo fazem toda a diferença. Carlos percebeu então que o cálculo do preço-teto era apenas o primeiro filtro. O segundo passo era analisar a qualidade da empresa. Empresas perenes, com lucros consistentes e posição forte no mercado, tendem a sustentar dividendos por muitos anos. E é exatamente esse tipo de empresa que investidores focados em renda procuram. Quando a inteligência artificial começou a cruzar essas informações, a análise ficou muito mais clara. Ela conseguia identificar padrões no histórico da empresa, destacar mudanças no comportamento dos lucros e até apontar sinais antecipados de possíveis problemas. Com isso, Carlos começou a tomar decisões muito mais estratégicas. Ele não comprava qualquer ação com um dividend yield alto. Ele comprava empresas sólidas, no preço certo. E essa combinação faz uma enorme diferença ao longo dos anos. Investidores iniciantes costumam focar apenas no dividendo atual, mas investidores experientes fazem perguntas mais profundas. Esse dividendo é sustentável? A empresa consegue continuar pagando isso no futuro? Existe crescimento de lucros? Existe vantagem competitiva? Quando você combina essas perguntas com ferramentas de inteligência artificial, sua análise se torna muito mais estratégica e o mercado deixa de ser um jogo de adivinhação. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. Prompt de IA: análise de sustentabilidade dos dividendos. Copie e use em uma IA. Analise a empresa, nome da empresa,
como um investidor focado em renda passiva. Considere lucro líquido dos últimos 10 anos, histórico de dividendos, payout médio, endividamento, crescimento da receita, posição competitiva da empresa. Depois responda: os dividendos parecem sustentáveis no longo prazo? Existem sinais antecipados de risco para os dividendos? A empresa possui características de empresa perene. Considerando o método de Décio-Bazin, o preço atual da ação oferece margem de segurança? Explique a análise de forma simples e estratégica para um investidor de longo prazo. O método inspirado em Décio-Bazin ensina algo muito poderoso. Investir não precisa ser complicado. Às vezes tudo começa com uma pergunta simples: quanto essa empresa paga de dividendos e quanto vale pagar por isso? Quando você combina essa lógica com disciplina e usa ferramentas como inteligência artificial para analisar empresas com mais profundidade, suas decisões começam a mudar. Você deixa de correr atrás do mercado e começa a esperar oportunidades onde preço e valor realmente fazem sentido. E é exatamente assim que investidores focados em renda constroem patrimônio ao longo do tempo. Porque, no fim das contas, o segredo não está em comprar qualquer ação. Está em comprar boas empresas no preço certo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!